Então, quem são os orgulhosos? São exatamente a nossa condição quando nos achamos que somos independentes de Deus, que Deus não tem nada a ver com as coisas que estão acontecendo conosco. Que nós somos, que nós temos tanto conhecimento, né? Conhecemos tanto leis, mecanismos e tudo, conseguimos atingir um nível de entendimento tal que eu acho que eu sou, que eu posso dizer o seguinte: olha, Deus fez, eu posso fazer melhor. Eu me lembrei de Maurício Crispim, uma vez que teve aqui, Dr. Maurício Crispim, ele explicou sobre a queda através de Pietro Baldi, e ele traz isso que você coloca aí. Então é como se Deus, respeitando o nosso livre-arbítrio, coloca, não, você pode disputar comigo, mas ele colocou no mesmo ambiente todos que queriam disputar com ele. Então todos os independentes dele foram parar no mesmo lugar. Então aí fica um mandando no outro, né? E aí tem a frase: onde tem dois ou mais, eu mandarei. Em vez de ser onde dois ou mais estiverem, eu estarei entre vós. Não. Onde tiver dois ou mais, um dos dois vai estar mandando, né? E aí a gente vai tendo essa distorção. Sim, vamos ouvir um pouco Deise agora. Deise, quando você trazia lá, né, na sua explanação, sobre isso do samaritano, e quando você escuta aí essa questão do confundir os orgulhosos, e depois, então vamos fazer uma amarração, né? O que você volta lá na notícia histórica, que tinha também os nazarenos, tinha também outros personagens, que é para a gente entender todo o evangelho, a gente vai precisar disso aí. O que mais que você lembra lá do seu... Além dos alguns outros personagens, né? Além dos nazarenos. Os nazarenos, eles eram um grupo que a gente às vezes se confunde, né? Que mais tarde nazarenos vão ser chamados os cristãos, mas nazarenos eram um grupo de pessoas que tinham alguns objetivos, né? E dentre eles, um nazareno bem conhecido é João Batista. E a gente descobre o que eram os nazarenos pelo comportamento de João Batista, né? Diante da vida. João Batista era alguém que extremamente voltado a Deus, mas numa radicalidade de decisões diferente de muitos, né? Então ele era radical, mas ele conseguia viver tudo aquilo que ele pregava, né? E ele pedia para que as pessoas se convertessem, acreditassem em Jesus, e anunciava, né? Ele anunciava a vinda de Jesus e anunciava esse Cristo. E é interessante o personagem dele, né? Porque quando a gente pensa e a gente lê, né? Aí a gente vê as características que eles trazem, né? Nesse sentido de levar uma vida mais austera, mais de penitência, mais voltada de certa forma, ao sacrifício, a essa conversão, a essa busca constante de Deus, para uma necessidade de acolher o Cristo que vinha. E isso é preciso hoje ainda? Você acha que tipo de sacrifício hoje, aproveitando, né, a deixa que a gente está aí na notícia histórica e vendo aí o que já foi falado, a gente hoje, quando pensa qual é o maior sacrifício que precisaríamos demonstrar ou ter para seguir Jesus? Acredito que tinha uma música que eu ouvia muito, que
que dizia que culto agradável a Deus é fazer oferta do próprio coração. E eu acho que a radicalidade hoje é essa. É você oferecer aquilo que você tem. É oferecer o coração. O coração no sentido da decisão de seguimento a Cristo. O coração nesse sentido da busca incessante de Jesus, na busca incessante de conhecê-lo, de amá-lo e de se tornar semelhante a ele. Muito bom. E os publicanos? Publicanos, bom, de qualquer, eles, das taxas públicas, né? Publicano a gente vai lembrar de Zaqueu. Zaqueu foi um publicano que saiu de si para poder ir ao encontro do Cristo, né? Os publicanos eram bem mal vistos, né? Eles tinham uma tarefa que não foi aceita pelos judeus, que era o de cobrar impostos. Né? Não, até hoje quem cobra impostos não é bem visto. Imagine, numa época, né, naquela época, então os judeus não suportavam. Mesmo que o publicano, antes de ser cobrador de impostos, fosse uma pessoa querida, se ele se tornasse um cobrador de impostos, ele começava a ser mal visto pela sociedade. Acabou para ele. A palavra já está falando, né? Imposto, né? Acabou a vida para ele. E Zaqueu foi um desses, né? Que muito embora tivesse muito dinheiro por ser publicano e cobrar impostos, ele tinha um desejo profundo de conhecer o Cristo, né? E quando ele soube que Jesus ia passar, ele falou, não, eu tenho que pelo menos ver, né? Se eu não conseguir tocar, se eu não conseguir, eu pelo menos vou ver. E eu acho que ele pensou, mas como é que eu vou ver Jesus no meio dessa multidão se eu sou tão pequeno? Aí a sacada, ele olhou para a árvore olhou para ele e ele falou, é aqui. Subir, é aqui. Eu vou ver Jesus aqui de cima. E o mais incrível é quando ele sobe na árvore, né, e espera Jesus passar, e aquela multidão, que normalmente eu acredito que quando Jesus passava, a multidão vinha junto, né, claro. Aquela multidão. E quando Jesus passa embaixo da árvore, ele olha para cima e pede Zaqueu para descer. Aí Zaqueu ia cair da árvore, sem A salvação chegou na casa dele naquele dia. Imagina, gente, o Chico Xavier, quando ele através da sua mediunidade, né? Através da cura, quantas pessoas seguiam o Chico Xavier, aquela multidão, só para ver. Era. Agora, imagina Jesus. A gente tá falando do mestre Chico. E o mestre dos mestres, Jesus? O mestre imagina. dos mestres. A luz que de acordo, Rose, com os escritos, né? A luz que ele emanava quilômetros. Exatamente. É. Mas pode passar que eu tô. É bom aqui que você se atualiza, na verdade. Eu gosto de ouvir essas passagens. E estamos porque aqui. Eu não sou. Eu sou muito sincero, eu não essa parte ligada ao apostolado, né? As andanças do Cristo, eu não tenho muito, mas eu gosto quando as pessoas falam, porque é como se a gente estivesse voltando ao tempo, né? Do Carvalho está aí, a nossa amiga Deise. Obrigado a vocês por essa participação. São 19 horas e 16 minutos, praticamente, em Alagoinhas, Bahia, Brasil. Nós estamos aqui na 93 FM, através do programa Conhecer e da Rede SDP TV para vocês. Lembrando que aquele abraço que a gente esqueceu no início, a gente manda agora para nossa irmã Jomélia, lá na Fazenda Espuma, junto com seu filho Islã e o nosso irmão Luiz Fernando, que está sempre... Muito bem, muito bom. E vamos aqui ouvir mais um pouco aqui. Eu vou passar agora aqui para Francisco. E dado o horário aqui, eu também quero saber o que você está achando do fórum como um todo. Se é importante trazer a escolha desse livro, você achou que foi válido? Foi fundamental. Foi fundamental.
porque quando a gente traz um fórum onde a gente vem tratar de, primeiro, um livro da codificação, que é a base da doutrina. E você trazer o estudo do Evangelho, que é esse norteador, né, que vai nos dar, vai nos trazer as melhores dicas de como é que a gente vai sair ou vai enfrentar situações que a gente vai enfrentar no dia a dia. Né? E quando a gente acostuma a fazer a leitura do Evangelho e a vivenciar a forma como Jesus olhava e fazia a indicação de como é que poderia se seguir, porque Jesus, dentro desse contexto, né, nós que da época de Jesus até agora estamos ainda dentro desta hominalidade, né? Então Jesus veio nos mostrar como é que um ser humano se comporta. Jesus veio dar para nós essa dica de como é que o homem do mundo de regeneração deve agir. E como é que um homem do mundo de regeneração, se alguém está aí nos ouvindo, quer dizer, nós temos várias pessoas nos ouvindo na Rádio 93 FM, a Rádio do Coração, e aí às vezes uma pessoa está ouvindo essa palavra pela primeira vez, mundo de regeneração. Para nós ela está sendo bem debatida, mas tem muita gente que nunca ouviu, né? O que se trata, mundo de regeneração. Tem gente que ainda tem aquela dúvida, né? Se o planeta Terra vai acabar. O Salles até fez um poema em 2012, não foi? O fim do mundo. Né? O fim do mundo. Tá com ele aí? Tem que abrir aqui. E aí, quando ele quase também acreditou, né, que o mundo ia acabar, eu acho. Em 2012. 2012, 10 anos atrás. E às vezes, o que vai acabar? É o planeta, é o mundo, são as pessoas. Como é que se trata essa regeneração? O que se trata aí disso, Chico? Pronto. O mundo, o planeta Terra, ele pode acabar se por acaso um outro asteroide vier e colidir com ele. Né? E isso pode acontecer? Pode. Né? Mas, segundo a ciência, isso aí é uma condição remota. O que acaba, né, é a categoria do mundo, é a forma como as pessoas vivem, as pessoas pensam. Né? Então, são esse tipo de mundo que vai acabando. Né? Então, nós estamos vivendo o mundo de regeneração que começou em 2010, mas que estamos nesse processo em que existe um período entre um mundo e o outro em que os dois andam juntos. E depois, apenas um continua. Aconteceu quando Jesus chegou, o mundo era primitivo. Então Jesus inaugura um mundo de provas e expiação com a sua vinda, e aí, durante um determinado período, caminham juntos os dois. Sim, porque não vai ter uma linha tênue, né? Não vai ter uma linha específica. Exatamente. Então é feita a passagem de serviço de um mundo para o outro. Né? Então, chega um período que fica somente o mundo de provas e expiação. A mesma coisa acontece com o mundo de regeneração. O mundo de regeneração é um mundo onde o padrão vibratório do planeta ele é melhorado, né? Onde as ideias sobre Deus e sobre as leis, elas começam a ficar mais claras, elas começam a ficar mais entendidas, aonde a maioria das religiões, mesmo tendo pontos de vista diferentes, chegará um momento em que, mesmo tendo esses pontos de vista diferentes, todos saberão que estamos falando do mesmo Deus, independente de sermos espíritas, protestantes, islâmicos, budistas, não importa. Né? Chegará um momento em que todos
né, vão estar falando do mesmo Deus, mesmo falando que a partir dos seus pontos de vista. Porque a religião, ou as religiões, elas nasceram de um tronco comum. Todas as religiões que existem no planeta nasceram de um tronco comum. Sim, sim. Né? Então, houve essa diversificação e agora está o que está no momento da reunificação, né? Onde o entendimento sobre Deus ele vai se tornar cada vez mais claro, aonde essa lei ela vai ser mais entendida e nós estaremos dentro dessa categoria do homem de bem, aonde a lei de Deus ela vai ser entendida por todos e vai começar a ser praticada. Então, para isso também, deixa eu perguntar, Deise, você acha que para esse mundo de regeneração, nossos corpos vão ser também alterados na sua fisiologia para que a gente possa acompanhar esse novo movimento? Por exemplo, nós vamos ficar com mais... nossa percepção vai ampliar? E que seremos mais intuitivos, né? A intuição, ela atinge um patamar maior nesse processo de transformação. E acredito que a matéria vai ser menos densa, né? À medida que a gente vai subindo. E se a matéria vai ser menos densa, a pessoa que é muito apegada à matéria, ao materialismo, como é que fica? Vai ter que descer de categoria. Vai ter que escolher depois, né? Ele vai ter um planeta próprio para ir se esperando por ele, né? Eu acredito que permaneçam na Terra, como diz no Evangelho, aqueles que, os mansos de coração. E acredito que no processo de aprendizagem, quem não seguir, né, ele vai precisar repetir de ano e passar por Quem tiver com resistência, né? uma nova experiência. Você falou aí dos mansos, dentro das bem-aventuranças, que tem um capítulo para cada uma delas aqui. Qual é que te toca mais? Então, eu acredito que aqueles que... Acho que os mansos verão a Deus, uma coisa assim, os bons. Os mansos não verão a Deus. Ele fala aí, deixa eu pegar aqui, bem-aventurados os aflitos. Os que choram porque serão consolados. Tem bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os mansos e pacíficos, bem-aventurados os misericordiosos. Qual dessas que te toca mais? Hoje, atualmente, seriam aqueles bem-aventurados que choram porque serão consolados. E você quando fala em consolo, muita gente atribui à doutrina espírita, muita gente não, o próprio Cristo traz lá como o consolador prometido. Onde está esse aspecto para você do consolador? Como é que a gente identifica, onde você identifica que a doutrina espírita consola? Você já se sentiu consolada? Eu acredito que por inúmeros processos que a gente vive, né, e que a gente só aprende vivendo, né? Eu conversava com o Neto, eu falei, tem coisas que a gente não consegue explicar e que a gente não consegue, que a gente não sabe até viver, né? E aí muitas vezes não é fácil, por mais que a gente tenha fé, por mais que a gente diga que acredita e por mais que a gente tenha essa experiência, mas acredito que amenize alguns sofrimentos, algumas dores, elas são de certa forma amenizadas e consoladas por essa certeza que a gente tem, por essa certeza na vida, por essa certeza de que não acaba aqui, né? De que a vida vai além da matéria, vai além dessa experiência terrena. Isso é altamente consolador. Isso é altamente consolador. Porque eu lembro quando meu pai desencarnou,
em 2004. Eu estava aqui na União Espírita e ele morava em Minas. Então, uma pessoa, eu fazendo uma palestra, já tinha alguns meses que ele tinha desencarnado. Uma pessoa da União Espírita, depois da palestra, chegou para mim e falou: tinha um senhor ao seu lado. E descreveu, né? E quando ela descreveu, eu estava na bolsa com a foto dele. Aquelas que distribuem, né? No velório, né? E aí, a partir, depois da descrição, eu apresentei, ela falou: é esse mesmo, ele estava aqui o tempo todo durante a sua palestra. Ela não o conhecia. E é claro que eu fiquei muito emocionada, muito emotiva, porque você vai tendo, assim, sinais e a certeza que a vida continua, né? E isso consola. Não tem como isso não nos consolar, né? E Jussara está aqui dando boa noite e falando que é muito bom te ouvir, Francisco, e está agradecendo a sua fala ali anterior. Viu? Obrigado, Jussara. Ela falou isso na hora que você estava falando. Dalva aqui também entrou, Alana, aniversariante de ontem, parabéns, Alana, Solange e Marcelo. Tem gente aqui também, viu, Rô? Jandira. Tem gente aí também? Maria das Graças, Melry, Rita Moreira, Nelly, direto de Castro Alves, né? Um abraço ao pessoal de Castro Alves, Dera Freitas. Estamos aqui, ô Rosi. Sim. Lê que poema... hoje eu estou meio debilitado aqui. Eu vou... Mais um, aí. Encosta bem no microfone para o pessoal da 93. Tá. Eu vou ler aqui o poema que Salles fez em 2012. Vocês sabem que Raimundo Salles não é só psicólogo, ele é inventor, ele também inventa muita coisa. Ele também é coordenador do setor de ecologia e espiritismo. Ele é cantor, compositor, poeta, psicólogo. Ele é pai, esposo, é filho. Daci, abração, Daci, abração. E então aqui ele... Volta 2 slides aí que ele está no automático, Rosi. Voltar? Sim, volta. Mais um pouco. Aqui. Mais um. Mais um só. Mais um? Para sair só o título. De onde você estava aí mesmo? Aí. Pode dar mais um clique aí. Sim, na seta. Aí. Pronto. O Fim do Mundo, Raimundo Salles. Eu aperto aqui para... Na seta ali embaixo que você estava aí. Aí. Mais uma. E aí pode ir. Tem mais um toque. Aí. Arrumei-me todo para o meio-dia daquele 21 de dezembro de 2012, pois estava certo de que iria viajar para outro lugar. Sei lá, será que há outro lugar? Durante meses me preparei, perdoei, calei quando errei, reconheci, chorei, sorri, fui fraterno, caridoso, ouvinte, zeloso, indulgente, persistente. Afinal, se ele iria acabar, teria que partir sem rancor, usar definitivamente o amor como senha. Não briguei com mãe, com pai, com irmão, não insultei meu vizinho, tratei meu filho com carinho, não deixei estudando sozinho, que bom. No trabalho, então, não falei mal do colega, usei palavras sinceras, discuti um futuro duvidoso, questionável, incerto. Mas quando percebi, passava da meia-noite e nada aconteceu. Nenhum cataclismo se deu. E aqui estou eu, sem sequelas e no mesmo lugar. E agora? O que eu faço? Ninguém veio me avisar que o mundo não vai acabar. Estou decepcionado, chateado, pois me esforcei um bocado para me modificar. Como farei para desfazer tudo o que consegui? Esse tal de amar me deixa entediado. Gostaria de ver o mundo acabado. Tenho que recomeçar. Por favor, digam-me que eu estava sonhando, que esse mundo ainda acaba um dia. Não quero desaprender ou sofrer envergonhado
por alguém me ver modificado, destoando da maioria. Pois é, não há mais jeito, entenda agora que o mundo que deve acabar é aquele da mágoa, da inveja, do rancor, e que sobrevive somente o do amor que tem o poder de transformar. Aí, muito bom, gosto muito. É o mundo muito. que tem que acabar, gente. É esse mundo da... E aí você escreveu ainda, o Evangelho em nós tem o verdadeiro poder de transformação. O Evangelho em nós tem o verdadeiro poder de transformação. Você acredita nisso, Deise? Acredito. Você já se sentiu convidada a se transformar através do Evangelho? Eu acredito que sempre que a gente lê um trecho do Evangelho, sempre que a gente se coloca diante de Jesus, sempre que a gente deixa que a palavra dele, que as parábolas que o Evangelho façam ressoar em nós a voz do Cristo, ele é um convite à mudança, à transformação. E é um processo, né, que não é de um dia para a noite, hoje eu li o Evangelho, hoje eu falei com Jesus e eu já sou uma pessoa diferente, eu já me converti 100%. A conversão, ela é diária, a transformação é diária e Eu me lembrei aqui que você também age como uma boa samaritana sem saber. Quando você, por exemplo, acolhe, eu sei que você acolhe os gatinhos, né? E acho que tem 2 gatinhos que você cuida, né? agora subiram. Subiram. Tem 8. Fora os que vão comer lá em casa, assim, que voltam. Só vem comer e vão embora. E aí, então, eu quero parabenizar aí por essa boa ação, né? E esse cuidado, quando o Chico estava falando ali, vocês, quando Jesus dizia, vocês são hominais, né? São homens humanos. Então, o estado humano é esse que cuida, o maior serve o menor. O maior cuida do menor. Então, quando você, do reino hominal, cuida do reino animal, ou das plantas, ou dos minerais, das pedras, nós estamos na faixa do homem que tem a razão, né? Exatamente. Então, parabéns por você estar cuidando aí do reino animal, né, dos gatos. São esses flashes de humanidade que a gente vai praticando até o momento em que isso vai acontecer de forma plena. E aí a humanidade, em nós, a gente vai ter tanta tranquilidade, a gente vai ter tanta percepção da nossa condição que a gente vai chegar ao ponto, porque aquele diálogo que Jesus teve com Pilatos depois de ser de passar por aquela sessão de tortura a noite inteira e ainda ter aquela conversa de uma forma digna, de uma forma humana, de uma forma civilizada, isso Jesus vem nos mostrar exatamente o que é a condição humana. Ser humano é ter aquela condição. Sim. É entender a condição de quem está fazendo aquilo, compreender que ali é o momento dele. É verdade, essa compreensão. E você também, eu quero também parabenizar você, porque você tem capitaneado aí o estudo do livro Pão Nosso, todos os domingos às 17 horas. E amanhã, inclusive, vai ter qual o capítulo? O capítulo é o 150. Está muitíssimo organizado e você tem conseguido envolver as turmas, envolver as pessoas. O trabalho está de excelente qualidade, está muito bom. Como tem sido para você fazer esse estudo do livro Pão Nosso? Porque você está lá rente sempre. Isso. É um aprendizado grande. É você pegar trechos do Evangelho
Porque essa é a característica de Emmanuel, desses livros dele. Ele pegar um trecho do Evangelho e desenvolver uma argumentação em cima daquele trecho. Uma frasezinha, né? O danado, exato. O instrutor é tão danado que Exato. ele pega uma frase e ali ele pega aquela frasezinha e então sempre, que amanhã no caso eu vou apresentar, né? Que no caso a turma Índigo vai apresentar. E aí, dentro desse contexto, eu sempre gosto de fazer, ele mostra aquele trechozinho, eu vou até a Bíblia, leio o capítulo inteiro para fazer a contextualização, depois pego a explanação dele e vou fazendo o desenvolvimento. Tem sido magnífico. Amanhã qual vai ser o capítulo? Capítulo 150. Você lembra o título? É o mesmo. É o mesmo, o título do capítulo. O título é esse, é o mesmo. Ah, tá. Então amanhã quem tiver curiosidade ou tiver disponibilidade ou conseguir, inclusive a gente pede que vocês divulguem, viu, gente? Rose? Jornal Centelha Divina, às 17 horas. Eu gosto quando você fala na divulgação, eu já vou aproveitar para divulgar as atividades. Você Sim. mesmo já pode trazer aqui. Eu vou falar, geralmente o indivíduo que vai fazer a palestra não divulga, mas eu vou falar aqui. Amanhã, gente, estarei falando sobre a parábola, né, do joio e do trigo, lá no Centro Espírita da Fé e Luz, a partir das 19 horas, presencialmente. Eu estou de volta ao presencial. Né? E vem cá, para quem é da ecologia e espiritismo, joio e trigo, a gente joga fora o joio? Olha, não, sabe o que a gente faz? Eu podia deixar para falar, não. Deixa eles dois crescerem juntos. Na hora que eles crescerem, você vai saber quem é quem, entendeu? Porque não aí depois, sabe, né? Porque eles são muito semelhantes, mas você não sabe distinguir devido à semelhança física, mas vocês vão saber que a essência é tudo. Amanhã, viu? 20 horas. 19 Centro horas. Espírita Fé e Luz presencialmente. E às 19 horas, estudo do livro Na Seara do Mestre, com Elisandra Lins, pelo Jornal Centelha Divina. 17 horas, livro Pão Nosso, aqui com Francisco Souza. 16 horas, amanhã, nós estamos de noite para trás, ó. 16 horas, no Centro Espírita, no Cristanato, que fica no Mangalô, na Baixa do Corte, palestra presencial. De manhã cedo, às 9 horas, o Centro Espírita Irmão Miguel, também palestra presencial. E às 9h30, vai ter o fórum, o último dia, o encerramento, onde as turmas do ESD vão estar explanando sobre os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Claro que quem tiver em uma casa não vai poder estar na outra, a não ser que tenha a capacidade de bilocação, né? Mas, aonde o seu coração, você estando em Alagoinhas e querendo estar em alguma dessas casas na parte da manhã, que vai estar presencial, o importante é você poder estar lá presencialmente em alguma das casas. E às 10 horas da manhã, para quem não quer sair de casa, 10 horas da manhã tem o estudo do livro Palavra da Vida Eterna com Dona Anita. Também o fórum está sendo transmitido ao vivo pelo Jornal Centelha Divina, viu, gente? Estudo sistematizado da doutrina espírita, eu vou aqui perguntar a Deise se você considera, se uma pessoa, se você fosse fazer um depoimento do estudo sistematizado na sua trajetória, você falaria o quê? Para quem nunca foi e está em dúvida se vai atrás de algum estudo desse para entrar, você estimularia, não estimularia? Como é que você faria? Eu acredito que para quem tem o desejo de conhecer a doutrina, né, ele é essencial. Né? Essencial para que a gente conheça e para que, de certa forma, que também experimente, né? O conhecimento, ele
ele ajuda, mas a experiência também, ela nos leva a lugares nunca imaginados, né? Então, eu acredito que seja essencial, assim, esse estudo. Foi essencial para mim, tem sido essencial, tem me ajudado muito, né? Tem me feito, me tornado mais consciente, né? Melhor não sei. E você também passou por um desafio aí recente, né? Do desencarne da sua mãe, não foi? E eu sei que eu também passei isso com o meu pai. É muito desafiador. A tristeza vem dos dois lados. Uhum. Mas realmente a doutrina nos dando essa certeza, né? Que a Consola, vida né, continua, consola demais da conta, consola muito. Eu acredito que muito no cuidado de Deus e eu acredito que Ele prepare as coisas para que a gente possa, para a gente possa viver. E a doutrina espírita, ela foi para mim essa preparação, essa oportunidade de me preparar para esse momento, né? Porque eu acredito que se eu não tivesse o conhecimento, a experiência que eu tenho, estaria bem pior, né? Seria bem mais difícil. Sim, sem sombra de dúvida. Porque a experiência é uma dor Inenarrável. não tem como explicar o tanto que dói, não tem. E é único para cada pessoa. Mas assim, durante eu acho que tem 3 meses, né? É uma coisa bem recente. Então, às vezes eu pensava, poxa, assim, essa certeza que a gente tem, às vezes, quando a gente está muito triste, mas vem aqueles insights, essa certeza de que não acabou aqui, de que ela está em outro lugar e que a gente vai poder se ver em algum dia, né? E que mesmo longe ela está perto, porque foi uma coisa que ela sempre deixou muito claro para mim. Ela mesmo deixava? Ela sempre me dizia isso, que ela nunca ia ficar longe de mim. Né? Então, eu lembro de quando eu era pequena, mais ou menos assim, eu tinha muito medo de perder minha mãe. E eu falei com ela assim, mãe, se você morrer um dia, o que eu vou fazer? Aí ela falou assim pra mim, não se preocupa não, eu vou estar sempre perto. Poxa, que lindo, né? Ela já sabia dessa certeza. De certa forma, minha mãe era alguém que tinha uma fé muito, muito viva, né? E era uma fé bem simples, porque ela foi uma pessoa muito simples, né? Então era algo muito, muito verdadeiro. Então ela sempre disse isso pra mim, que ela nunca ia ficar longe, né? Aí você tem essa certeza duplamente, né? Você já vinha com essa certeza. E quando você é criança, quando sua mãe fala que ela nunca vai te deixar, você acredita que ela nunca vai morrer, né? Sim, a gente escuta da forma que a gente consegue entender. Então eu acreditava quando ela, que ela nunca ia morrer. Então, aí quando você cresce, aí você vai entender, né? Que não é essa questão, né? A questão do desencarne é uma realidade que vai sempre acontecer, mas que essa certeza de que de onde ela está olhando. E aqui, Freude, esposa do nosso amigo Chico, tá mandando um grande abraço para você aqui desse. Freude. Beijo, e Brandina também está aqui, Roselina. Agora eu queria perguntar a Francisco sobre ele fez uma live um dia desse com José Olívio. E você, não foi? Setembro Amarelo. Do Setembro Amarelo. Não, na verdade ele não, foi ele e Olívio. Foi. Você não estava, não. E como foi para você fazer aquela live? É desafiador, viu? É desafiador, porque quando a gente está diante de uma determinada situação que a gente não tem, a gente assiste todos os dias, mas a gente não vivencia estar no protagonismo, protagonismo daquilo. Porque o objeto de estudo é o próprio indivíduo, né? É isso. Então, pode tirar. Então já começa você se perguntando o que é que eu vou perguntar, o que é que eu vou dizer, o que é que eu vou falar, né? Como é que eu vou conduzir. Mas vem aquela questão, né?
calma que você não é o dono da coisa. Não está no controle. Mas foi muito bom, né, fazer a live, que é um tema que é muito importante e que precisa de divulgação, né, até para acabar com o tabu de dizer que falar sobre suicídio vai provocar mais suicídio. Né? Então, as pessoas falam, né? Existe acho que até uma campanha, né, dos meios de comunicação de não querer fazer essa divulgação por achar que se falarmos sobre o suicídio, isso vai aumentar o número de pessoas que vão cometer suicídio. É claro que é um mito, né? Isso é um mito, né? É. E a gente vê que o suicídio, ele é uma questão de momento. Né? Ele é uma questão de momento. É um momento em que estamos numa determinada encruzilhada, querendo resolver um problema, e nós chegamos num ponto em que a gente tem que tomar uma decisão e a gente olha para um lado, olha para o outro, não vê ninguém para pelo menos perguntar para a gente o que é que está acontecendo, né? E a gente toma a decisão de fazer isso. Né? E eu tive cuidado de falar isso para o Olívio, que eu disse para ele, eu estou falando a gente, Olívio, porque isso pode acontecer com qualquer um. Perfeito. Sim. Sabe? Porque eu não sei exatamente, nós não sabemos exatamente o que é, qual é a dor que a gente vai sentir, se a gente vai conseguir sustentar, se a gente vai conseguir passar por essa situação de uma forma com uma certa racionalidade. Porque depende muito da experiência que a gente vai estar passando. Por isso que é muito importante a gente ter essa questão do diálogo, de você olhar no olho do outro, de você ver uma pessoa passando na rua com um determinado comportamento e você perguntar se a pessoa está bem. Porque às vezes o que a pessoa está fazendo, muitas vezes está naquele intento de eu vou me matar. Né? E de repente você chega no caminho e pergunta, o que é que você tem? Tem alguma coisa? Está precisando de alguma coisa? Só isso. Ampliar a percepção da dor do outro, né? Só isso já tira do foco aquele intento. Sim. Porque como o suicídio é coisa de momento, então passou aquele momento, então só aguardar o próximo. É como vício. É verdade. É ficar atento. Uhum. E eu não sei se você sabe, mas dia 18 e 19 de novembro, vai estar aqui presencialmente na cidade, na Semana Espírita de Alagoinhas, um escritor que você já deu aula do livro dele. Você já fez um curso sobre ele. Sebastião Camargo. Sebastião Camargo, já está confirmada a presença dele num seminário e numa palestra aqui na Semana Espírita. E quando esse livro, O Despertar da Consciência, você chegou a fazer um trabalho muito bacana, né, por acreditar nisso. Sim. Né? O que é o despertar da consciência para você? O despertar da consciência é esse mergulho, né, na descoberta de si. É a gente começar a desvendar começar a despertar esse anjo que está dormitando em nós. É começar a ter esse entendimento de que nós somos o protagonista e somos tão importantes que se nós não estivermos aqui, nós faremos falta dentro do projeto. Tal é a importância que nós temos. Então, é importante que nós saibamos, comecemos a buscar esse entendimento, né? E nada melhor do que buscar esse entendimento através do conhecimento. Né? Então, se somos importantes, é disso que você falou, de quando uma pessoa passa e a gente percebe que ela não está bem, falar com ela que ela é importante, lembrá-la que ela é importante, sim, faz a diferença. Faz a diferença, porque muitas vezes nós não nos achamos importantes, porque muitas vezes achamos que a gente não significa nada.
né? Mas só pelo fato de estarmos encarnados, existe um propósito para eu estar aqui. Se existe um propósito para eu estar aqui, é porque eu sou importante. Então, todo mundo é importante. Todo mundo é importante. Eu quero pegar essa fala aí, Rosa. Sim. Porque quando você traz essa tomada de consciência aí, Chico volta para o início do nosso papo. O processo do auto-perdão, né? Sim. Tudo está linkado com as falas, sobretudo com as passagens do Evangelho. E a gente já está aqui às 19 horas e 52 minutos, e vocês viram, né, Deise, como o tempo passa rápido quando a gente está imerso no conhecimento. E aí eu volto para a questão do acaso. Só que agora é no livro Vida Feliz, eu vou passar para minha amiga Deise, e com a mesma persistência que por um acaso eu falei que não existe o acaso, eu vou passar para você, Deise, para que você possa fazer essa leitura Abriu o acaso. ao acaso. A importância, nós estamos no programa Conhecer, e a importância do conhecimento dele. Por favor, pega aí e lê pra gente essa página aí, 212 e 213. Vou pegar meu óculos aqui, viu? Fica à vontade. Precisa da ferramenta, né? Uma ferramenta. Para ampliar, né? Ampliar a percepção, a audição. A conquista do conhecimento é um largo Esse aqui? Pode ler. A conquista do conhecimento é um largo, pessoal, intransferível. Esse tesouro sempre se multiplica quando é repartido e ninguém pode segurá-lo de quem o possui. Nem a morte o arrebata. Por enquanto, continua como o espírito que o detém, constituindo-lhe um tesouro de valor constante e de fácil manejo. Lutar por adquiri-lo, jamais considerando ser tarde demais para este empreendimento, aumentando se já o possui ou iniciando, caso ainda não tenha empreendido o prazer que dele se concretiza. O homem que sabe conduz-se com mais segurança, poupando-se a incontáveis sofrimentos. Por outro lado, a ignorância é respeitável por males sem conta. É responsável por males sem conta. Perfeito. Perfeito, gente. Muito bom. O conhecimento, Rosa, fala um pouco aí. Quanto mais se adquire, mais se deve repartir. O conhecimento, quanto mais. E assim, quando a gente conhece, ninguém tira da gente o que a gente conhece, né? Não. Então, tiram da gente o relógio, o celular, mas aquilo que você conhece, ninguém tira. E é patrimônio do espírito, principalmente quando você conhece e vivencia praticando, porque aquilo fica internalizado. E aí a gente vai vendo pela reencarnação, como que a gente vai percebendo que a pessoa já traz as genialidades, as inteligências, e às vezes tem até muitas que são assim um pouco abafadas para que a pessoa possa ser estimulada a desenvolver outras áreas. Mas depois ela volta a ser
desbloqueada, vamos dizer assim, para que a pessoa possa se reconstituir. E Joana de Ângeles diz, né, e afirma que um dia todos nós seremos sábios em todas as ciências e anjos em todas as virtudes, justamente por isso, porque a gente vai agregando o conhecimento, nós vamos agregando a experiência e também as vivências. Somos, então, responsáveis por tudo que a gente emana, pensamento, palavra e ação. Okay. E estamos chegando no finalzinho, né, do nosso programa. E a gente já joga aqui, pautados aí nessa fala sua da importância do conhecimento, né? E na certeza da absorção desse conhecimento para a eternidade. Eu quero que Chico já faça as considerações finais dele, sobretudo pautado nessa questão do conhecimento, né? Primeiro, agradecer pela oportunidade da presença, já que o acaso não existe. E dizer que o conhecer e o conhecer-se são fundamentais para que nós possamos vivenciar as práticas cristãs e evangélicas, porque é através do conhecimento que nós vamos saber pelas leis, quais são as leis de Deus e de que forma nós podemos nos comportar e agir para estarmos sempre de acordo com ela. Perfeito. Deise, as suas considerações finais, minha amiga, já agradecendo também essa presença ilustre. Eu que agradeço o convite. Agradeço mesmo. A experiência na vida, né? E nesse caminhar, a gente vai se formando e aprendendo com as experiências, né? E com esses momentos que a gente tem para poder alargar o conhecimento. Eu lembrava de dois personagens que eu admiro muito, que é Santo Agostinho e Santa Teresa. Santo Agostinho dizia que, numa frase dele, conhece-te a ti mesmo. E Santa Teresa dizia que para entrar no castelo interior, que é o lugar onde habita Deus, que é essa experiência divina, que a porta de entrada era o conhecimento e a oração. Então, acredito que o autoconhecimento e que esse conhecimento das verdades divinas e de tudo aquilo que Deus tem preparado para a gente, é que eu acredito que Deus inspira pessoas para que a gente aprenda mais um pouco, né? São formas de sermos melhores, são formas que a gente tem de crescer e de seguir rumo, né? De volta para casa, né? Acredito que a gente está numa marcha, e uma marcha de volta, e que pode demorar um pouquinho de chegar, mas a gente vai chegar. A gente chega lá. Ok. Falando em chegar, né? Chegamos ao nosso término aqui do nosso programa Conhecer. E eu quero finalizar com a fala aqui da nossa amiga Dera Freitas sobre a questão do conhecimento. Ela diz o seguinte: o conhecimento parado nada serve, porque o que se sabe hoje, amanhã será o mesmo conhecido, porém em vários pontos de vista. Então, o ponto de vista é, né, Rose, aquilo que a gente traz acerca de um conhecimento em determinado momento da nossa vida. O que eu posso estar dizendo hoje acerca, né, da evolução, amanhã eu posso ter um entendimento completamente diferente. Sim. De acordo com aquilo que eu agrego de mim, né, do universo e do outro. Suas considerações também, meu irmão, para a gente deixar aqui passando um pouquinho só. Gente, que Jesus fique em cada lar, em cada coração. Amanhã, para quem é trabalhador espírita e já está inserido, tem reunião do projeto Memórias. Hoje à noite, 21 horas, Evangelho segundo o Espiritismo com a equipe de Nájati, pelo jornal Centelha Divina. E amanhã, à noite, não tínhamos divulgado, 21 horas, estudo do Livro dos Espíritos. Perfeito.
Um grande abraço. Amanhã às 9h30, sinta-se convidado a estar na União Espírita para assistir ao 6º Fórum do EGE e do EAD. Ok, gente. Então, até a próxima. E 93 FM, a rádio do coração. A Semineto governou com 3 presidentes diferentes. Olha o pessoal aqui do programa Conhecer, grande abraço. Vera, gratidão a todos vocês. Joyce, Marlins, todo mundo aí, grande abraço. Rede SDP TV. Tudo a ver. Tchau, gente. Tem o compromisso de governar a Bahia com